não é só uma gripezinha. Assim como não foi só uma gripezinha, a gripe espanhola, que acontece durante o governo do 9º presidente da República, Venceslau Braz, conhecido também como Mineirinho ou o pescador de Itajubá. Venceslau, assim que entra, já se depara com um grande problema. Os militares novamente tinham acabado de sair do poder e as oligarquias perderam um pouco ali do seu poder. E não aceitaram isso, queriam voltar a todo custo. Então assinam um pacto na cidade de Ouro Fino, em Minas, chamado o Pacto de Ouro Fino, querendo voltar a todo custo. E conseguem. Então é no governo do Venceslau Braz que a política do café com leite volta com tudo. E só vai terminar ali com a eleição do Getúlio. Venceslau também fica conhecido como um político mão de vaca, murrinha, um político que não queria gastar o dinheiro público. Que bom, né? E propõe, assim que entra, um corte de 50% no próprio salário e 20% no salário dos outros políticos. E festa, nem pensar, a única festa que tem registro durante seu mandato foi uma festa organizada pela sua mulher, primeira-dama, para arrecadar verba para enviar para o Nordeste, que estava passando por uma seca terrível. É no governo do Venceslau que um episódio interessante também acontece, que é a morte do político Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é um político que a gente já vem falando em outros vídeos, que entrava presidente e saía presidente, sempre ele estava ali articulando, tentando uma boquinha e sempre atrapalhando o bom andamento da República Brasileira. Então, esse cidadão sai um dia de casa para passear e um outro cidadão dá uma facada nas costas dele. Nisso ele sai da vida e da política, consequentemente, e a República começa a respirar, né? Porque ele já não tinha mais o Pinheiro Machado ali atrapalhando. Também é no governo do Venceslau que tem fim a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era aquele órgão que a gente também falou em outro vídeo, que era responsável por dar títulos de coronéis a civis, cheio da verba, né? Cheio da grana. Então também uma contenção de despesas aí corta também a Guarda Nacional. E também é no governo dele que tem fim a Guerra do Contestado. O Paraná se reúne mais Santa Catarina, Venceslau conversa com os dois lados ali, chega num acordo e termina a Guerra do Contestado. É óbvio que não foi na conversa, né? Mas isso é um outro assunto. E um grande episódio, um episódio importante que acontece no mundo e que o Brasil também é envolvido, é a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e termina em 1918. O Brasil inicialmente não participa, assina um tratado de neutralidade que não iriam apoiar nem a Tríplice Aliança e nem a Tríplice Entente, mas um episódio força a entrada do Brasil nessa guerra, que foi tropas alemãs que afundam navios brasileiros, e esse episódio aí força o Brasil a entrar. Vem a ala militar, mas parte da população que estava louca para ver o Brasil entrar nessa lá e pressiona, e acaba que o Brasil entra, mas a participação dele é muito tímida. Envia tropas médicas ali para Paris, empresta alguns soldados ali para a França, faz alguns treinamentos ali militares no Canal da Mancha, na África. Mas o episódio mais engraçado, e eu falo engraçado para não dizer trágico, da participação do Brasil na Primeira Guerra ou na Grande Guerra, foi que o Brasil, a caminho dessa guerra, confunde, os marinheiros brasileiros, né, confundem um cardume de golfinhos com submarinos da Alemanha e mete bala. Depois descobre que não era submarino, eram golfinhos, e esse episódio fica conhecido como a Batalha das Toninhas.
e depois quer invadir a Venezuela, né? É no governo do Venceslau Braz também que um episódio que ficou conhecido na história como a questão social acontece. A Rússia, em 1917, estava passando por uma revolução que o povo derrubou o czar. E essa revolução, ela influencia o mundo inteiro, porque é daí que as causas trabalhistas, sociais, começam a ter um maior destaque. E também o Brasil, nesse momento, estava passando pelo início da sua industrialização, as fábricas surgindo e as relações de trabalho acontecendo ali. E o trabalhador era muito explorado. Ainda bem que isso acabou, né? Era muito explorado, eram jornadas de 14 horas diárias, crianças trabalhando nas fábricas, sob aquelas piores condições possíveis. Castigo físico, e esses trabalhadores começam timidamente ali a se conscientizar da situação e greves pipocam, principalmente em São Paulo, e acontece uma greve gigantesca, que é a hora que o governo para e falou: pô, nós vamos ter que conversar melhor sobre isso que está acontecendo. Isso tudo era novo, né? Essas relações trabalhistas e tudo. Então esse episódio fica conhecido como a questão social, que é um episódio que durante os outros governos, né, sempre ele vai estar em voga, porque essas relações ali de patrão e operário, empregado, elas começam a ser discutidas com a ascensão também dos sindicatos e seus líderes e tudo mais. Também é no governo do Venceslau Braz que o Código Civil sai do papel, ele vai para a prática. Então a gente tem o Código Civil ele posto em prática, oficializado nesse governo, que é aquele que a gente já falou em outros vídeos, que foi escrito por aquele cidadão chamado Bevilacqua, né? Muito conhecido no meio jurídico. E também outro assunto que a gente já havia comentado, que é nesse governo que ele passa a valer, que é o alistamento militar, por conta da Grande Guerra. Então o jovem, ele completou 18 anos, ele tinha que alistar, igual é hoje, mas ali acontecia um sorteio. Tinha esse sorteio e alguns eram escolhidos, eram sorteados, né, para ir lá defender a pátria amada Brasil. Agora, um episódio mais sério, que acontece não só no Brasil, mas no mundo, é também durante o governo do Venceslau Braz, que é o que eu falei no início do vídeo, a epidemia da gripe espanhola, que tem esse nome por conta da imprensa espanhola, que estava cobrindo com mais ênfase ali a Grande Guerra. Então esse vírus ele surge nos Estados Unidos, a influenza, e viaja o mundo e dizimou muita gente. Era um vírus que as pessoas desconheciam, não sabia a origem desse vírus, não sabia como combatê-lo, não estava levando muito a sério. Ainda bem que isso também acabou, né? Hoje as pessoas levam mais a sério, não sai de casa, enfim. E esse vírus, também por conta da guerra, ele se espalha muito rapidamente. E no mundo, 500 milhões de pessoas contaminadas, 500 milhões de pessoas contaminadas, isso aí equivalia a 1/4 da população mundial, e 50 milhões morrem. E entre esses 50 milhões estava que seria o nosso futuro presidente, que era o Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente, tinha sido eleito para o próximo mandato, que ia entrar depois do Venceslau, mas pega a gripe espanhola, fica doente, morre e assume no lugar dele o vice, o Delfim Moreira, que é o assunto do nosso próximo vídeo.
O Delfim Moreira fica no poder apenas 255 dias, mas foi importante, né? Porque ele fica de forma interina, porque segundo a Constituição, se o presidente não governasse por 2 anos, novas eleições teriam que ser convocadas. Então é o assunto do nosso próximo vídeo, o Delfim Moreira, esse vice. Hoje a gente ouviu ao fundo Rodrigo Borges, cantor mineiro, sobrinho do Lô Borges, descasso. E a minha indicação de DVD é Minas ao Luar, um projeto lindo que era realizado pela finada área de cultura do Sesc. Isso aí, pessoal, álcool em gel, e vamos combater isso aí, fazer nossa parte cada um, beleza? Valeu!